E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Christian e hoje vou estar trazendo aí várias dúvidas que eu encontrei aí no site Investidor 10 referentes ao Banco do Brasil. Se você é um investidor iniciante, está com algumas dúvidas sobre o Banco do Brasil, afinal de contas, algumas dessas dúvidas podem ser dúvidas que vocês também possuem. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Trago vídeos todos os dias sobre investimentos, além de mostrar o meu passo a passo aqui na Bolsa de Valores. E aqui não tem essa de ficar enrolando vocês, não. Eu vou direto lá para o Investidor 10, na aba dos comentários, e vamos analisar todos os comentários com dúvidas e vamos aprender juntos sobre o Banco do Brasil. Quem acompanha o canal sabe que há alguns dias a minha carteira aí estava R$ 1.000 positiva e em questão de uma semana já estou 4.000 positivo. Essa é a diferença quando você investe em ações. Eu, no momento, estou aportando mais em fundos imobiliários porque está caindo muito. E quando eu compro um fundo imobiliário e ele cai e ele não perdeu os fundamentos, por que que eu não vou aportar mais? A gente aporta e fica feliz, porque ficou mais barato. Se eu comprava R$ 100, por que que eu não vou comprar 95? Obviamente que eu estou pensando aqui no longo prazo. Dessa forma, eu acredito aí na recuperação dessas cotações no longo prazo. Por isso que eu não me preocupo muito se está caindo 10%, 20%, como por exemplo, Bradesco aqui na minha carteira que está caindo 21%. Eu não me preocupo. Afinal de contas, a partir do momento que eu invisto aqui, eu tenho que ter a noção de que eu posso perder boa parte do meu investimento. Se você não está preparado para colocar dinheiro na bolsa de valores e ver as cotações despencarem, a renda variável talvez não seja o local adequado para você investir. Mas bora lá, vamos ver as dúvidas que o pessoal tem no Banco do Brasil. Então aqui em 12 de fevereiro tivemos aí um questionamento. Acham que o desdobramento vai alavancar o preço da ação? Tivemos várias respostas, vamos analisar. O Sebastião Júnior, ele falou aqui, ó, em tese isso não deve acontecer no curto prazo porque o banco vai dobrar o número de ações de repente. Se a oferta aumentar, o preço tende a cair. Muita gente acha que 56 está caro, sem olhar as características da ação, mas já aceita pagar 28, por exemplo. Então ele acredita aí que a procura aumentando, a cotação vai continuar subindo. Em 2 anos ela pode voltar ao patamar de hoje. Eu não acredito tanto nisso aqui. Eu acho que esperar que em 2 anos aí a cotação volte para 56, 58 é muito difícil, a não ser que tudo vá muito bem, assim. A questão que a gente tem hoje relacionado ao governo, tá bem complicado, então vamos ter que aguardar aí os próximos episódios que vão acontecer na nossa economia. O Ângelo Carminati, então, ele colocou que acredita que sim, pois um valor mais baixo atrai mais compradores. É mais ou menos o que tem acontecido no movimento dos fundos imobiliários. Quando você faz aí uma divisão de 1 para 10, né, os fundos de base 100 saindo para base 10, a tendência é que facilite mais a compra pelos pequenos investidores. Isso de fato a gente não pode negar. Obviamente que o Banco do Brasil ele é muito influenciado principalmente pela nossa economia, como de acordo com a nossa economia. E essa tese aqui ela não funcionou tanto assim, tanto é que se a gente pegar as cotações, então o que que o pessoal estava aguardando? A maioria dos investidores estava aguardando que com as cotações aí a 26, 27, 28, muita gente ia acabar comprando mais ações. Consequentemente, o preço ele subiria. Mas não foi bem isso que aconteceu. O desdobramento aconteceu no dia 16 de abril, então vamos ver aqui. Percebam que a partir do dia 16 de abril, naquela época o banco estava cotado a 27, R$ 28. Hoje ele está aí a 26,71. Então, não era exatamente isso que a maioria do pessoal imaginava que fosse acontecer, do Banco do Brasil se valorizar porque estava mais barato. Esse desdobramento ele passou a falsa impressão de que o banco estaria mais barato, mas isso não é verdade. Então o banco permaneceu com o mesmo valuation, porque acabou dobrando a base acionária. Então não fez diferença nenhuma. Se você comprasse a 56 ou a 28, dá na mesma. Fica a falsa impressão de que ele ficou mais barato.
O Rafael Chaves, ele coloca aí, embora muitos tenham receio de se expor em ações cujo controlador seja a União, prevendo do uso político, o Banco do Brasil tem se mostrado resiliente e com excelente resultado financeiro há vários trimestres seguidos. Do ponto de vista dele, considerando que ainda há muito a ser melhorado e que há margem para crescimento, especialmente para atingir o público jovem, levando em consideração ainda a capacidade de se reinventar, o Banco do Brasil se tornará, no médio prazo, o banco com maior lucro líquido e crescimento da América Latina. O Henrique trouxe uma questão bem importante, que ele acredita que o preço-lucro aqui ele já está bem precificado dado esse risco governo aqui, e ele acredita que a margem de segurança parece a maior entre todos os bancos. Questão dos dividendos, aí diferentemente da Petrobras, temos a Prev que tem grande influência na política de dividendos. Sendo assim, acredito que podemos esperar uma vaca leiteira por um bom tempo. O que eles querem dizer com vaca leiteira? Uma empresa aí que vai pagar bons dividendos aí pelos próximos anos. O Gessé Nunes perguntou, paga mais que FIIs? Então assim, a gente tem que entender que FIIs e ações são um pouco diferentes. Tem propostas diferentes, e foi o que o Gabriel colocou aqui. É difícil uma ação pagar mais que FII, mas é difícil um FII valorizar mais que uma ação. São propostas diferentes. Investir em ambos são ótimos, afinal diversificar é ótimo. Ações, o papel valoriza muito mais que FII, e os FIIs acabam pagando mais dividendos, mas nem que sempre isso acontece, que por exemplo, Banco do Brasil hoje pagando 10% também ao ano. Então, fundos de tijolo normalmente vão pagar 9, 8, é o que estão pagando agora, 9, 10, no máximo 11. Temos aí o GARI 11 com um dividend yield de 11%, o GGRC também com 11%. Então, dificilmente, algumas ações e alguns FIIs talvez vão ficar ali na mesma. A diferença é que os fundos imobiliários vão pagar todo mês. As ações, raramente isso acontece. Alguns bancos pagam todos os meses. Normalmente aí, por exemplo, o Bradesco paga todos os meses, mas é um dividendo bem pequenininho. Como o Lucas Almeida colocou aqui, ó, a curto prazo os FIIs pagam mais que ações, mas a longo prazo as ações pagam mais que o FII e valoriza muito mais. Exemplo, ano passado o Banco do Brasil estava R$ 28,00 com 8% de dividendos. Esse ano foi para mais de R$ 50,00 e continuou pagando 8% de dividendos. No caso de quem pagou R$ 28,00, dobrou seu dividend yield para 16. Entendeu? Isso aqui que ele falou é a questão do yield on cost. Então você vai receber o dividendo de acordo com o preço que você pagou. Nem sempre é pelo preço que a ação está no momento. Se você comprou bem mais barato, seu yield ele vai subir consequentemente. O José ele trouxe uma questão bem interessante também aqui. Ó. Se um FII pagar 10% de yield com payout de 100%, que no caso é 95%, e uma ação paga 10% de yield com payout de 50%, a ação ela está dando um retorno 2 vezes maior que o FII. Na verdade, a diferença é que a ação ela vai conseguir aí investir com o seu próprio caixa, que ela vem, o lucro que ela vai fazendo, ela pode deixar uma parte aí no seu caixa para investir, para continuar investindo. E também, essa é uma questão que os fundos eles acabam tendo que fazer aí as suas emissões de cotas, né? Então, o fundo, quando precisa arrecadar dinheiro, ele emite mais cotas, o cotista vai lá, compra, e esse dinheiro vai para o caixa do fundo, para ele fazer os investimentos. O Brian, ele coloca aqui, não sei como o PVP não passa de 1. Esse PVP que não passa de 1 é devido ao risco estatal. Todo mundo tem medo, ou boa parte dos investidores, eles têm medo. Normalmente, se der ruim na economia, olha só o que acontece com o Banco do Brasil. Em 2014, a gente começou uma grande crise aqui no nosso país. Os mais novos talvez não vão lembrar disso. E em 2016 foi o auge dessa crise, mais ou menos, né? Até um certo período aqui ela estava sendo mascarada. E eu lembro que em 2016 foi o momento que ficou mais explícito, assim, todas as dificuldades que o nosso país estava passando. E o Banco do Brasil ele sofreu bastante naquela época, chegou a 6,50 as cotações em fevereiro de 2016. E depois disso, aí o banco foi crescendo, crescendo muito. Ele caiu bastante aqui na pandemia. Nossa, quem comprou aqui na pandemia também teve um rendimento muito grande aqui. Quem comprou lá em 2020, no início da pandemia. O Cauezinho aqui estava muito perdido. Ele, meu Deus, as cotações despencaram e eu não vendi. Gente, quando vocês aportam em alguma ação, é importante você saber o que vai acontecer com ela, tá?
Nesse caso aqui, teve o desdobramento e ele não ficou sabendo, ele não se deu conta que ia acontecer isso. Ele achou que a cotação tinha despencado. Então, assim, sempre que você comprar uma ação, por que que é importante você não pulverizar tanto a sua carteira? É importante você saber o que está acontecendo com as ações que você possui em carteira, sejam elas bancos ou elétricas, empresas aí relacionadas a commodities como a Vale. É importante vocês estarem cientes do ciclo, se está no ciclo de baixa da commodity ou ciclo de alta. Isso é sempre importante vocês estarem atentos. Outro comentário aqui que também, ela também não sabia o que estava acontecendo. A Banco do Brasil a 28. Vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo com as empresas que vocês colocam em carteira. A Jaqueline, ela pergunta que ela disse que é totalmente nova na bolsa, está pensando em comprar Banco do Brasil como primeira ação na carteira, mas está acima do preço teto. O que recomendariam? Eu sei que quando você está iniciando, normalmente a gente fica mais inseguro em comprar uma ação. Parece que quando você vai comprar ali, você fica nervoso. Será que eu compro? Será que eu compro? E vocês precisam entender o seguinte: se você tiver emoção, se você tiver sentimento pelo dinheiro que você está colocando aqui na Bolsa de Valores, não coloque o dinheiro aqui na Bolsa de Valores. Você precisa entender que esse dinheiro, quanto menos sentimento tu tiver por ele, tu investiu aqui em uma ação, um fundo imobiliário, tem que entender que tu precisa deixar ele ali por muito tempo. Tu não pode pensar que vai colocar hoje e no mês que vem tu já vai ter esse dinheiro de volta. O dinheiro não vai voltar para você. Ele pode até voltar em forma de dividendos, em proventos, em renda passiva. Se você quer investir na renda variável, não pode ter sentimento pelo dinheiro. São apenas números. Se você tiver apego pelo dinheiro, se você colocar R$ 1.000 lá e caiu 5%, você perdeu R$ 50, corre o risco de você já vender para você não perder mais. Vai ficar com medo de perder. Você não pode ter medo de perder o dinheiro que você investe na renda variável. Se você estiver com muito medo de comprar uma ação, ficar muito nervoso, inseguro, talvez o certo, o correto seria você investir na renda fixa e aos pouquinhos você vai colocando um pouco de dinheiro para você ir sentindo como é que é. Porque assim, eu sei que não é fácil. Você luta 30 dias, você ganha um salário suado ali que sobra às vezes uns R$ 500, R$ 200 para aportar. Então você quer colocar esse dinheiro, você quer ver ele rendendo, você não quer ver ele desvalorizando. Afinal de contas, parece que na bolsa de valores, na renda variável, vai ser tudo a mil maravilhas que vai acontecer. Não, porque parece que todo mundo prega que tudo vai dar certo, que vai ser maravilhoso, que você não vai perder dinheiro, que você vai se aposentar em 7 anos, que você vai ficar rico, que você vai poder largar o emprego e não. Então, toda vez que você for abrir uma nova posição na carteira, não vá por recomendações de outras pessoas. Assim, estuda, entra no RI da empresa, olha os relatórios gerenciais, olha os resultados dos últimos anos, pesquisa no Investidor 10. Pesquisa no Status Invest. Se você está comprando fundo imobiliário, entra no Fundamentos, site Fundamentos, tem muita coisa. Tem outros sites também muito bons. Procura se informar. Entra aqui no Investidor 10. Olha aqui na aba dos comentários, vê se tem alguma informação útil. Como a gente está vendo aqui, tem algumas dúvidas interessantes às vezes para a gente pensar sobre quando o assunto é renda variável. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Pode parecer simples, mas para muita gente, as dúvidas que estão aqui no Investidor 10, elas fazem sentido. É importante levar essas pequenas informações para os investidores iniciantes. Temos muita gente chegando na bolsa de valores recentemente. Outro comentário interessante, o Marcelo Trevisan: comprei as ações e agora só está caindo. Por quê? Isso demonstra que ele realmente ele colocou dinheiro no Banco do Brasil e ele não entende realmente o que acontece na renda variável. É preciso ter o conhecimento de que não vai apenas subir as cotações. Então, muitas vezes a galera coloca dinheiro e se desespera quando começa a cair. Eu friso muito esse assunto porque realmente é coisa séria. Você tem que ter noção de que se você colocou 1.000
daqui uma semana pode estar 800, pode estar 700, como foi o exemplo da pandemia. E tomara que a gente nunca tenha mais isso, porque minha nossa. Outra dúvida, então, que o Ronan Fernandes colocou aqui, o JSCP, ele já é descontado 15% na fonte? Sim. Quando você recebe, já está descontado aí. Quando cai para você, já cai líquido de imposto de renda. A única coisa é que você vai ter que, quando você fazer a declaração do seu imposto de renda, você vai ter que colocar os proventos que você recebeu, né? Então é só colocar lá, não precisa fazer outra coisa a não ser colocar a relação dos proventos. O Rosalvo Castro. Bom dia, pessoal. Como fico sabendo a melhor data para comprar ações? Olha, não tem uma melhor data. Talvez o que pode acontecer é um melhor. Você pode adicionar aí ordens válidas até cancelar em preços. Deixa eu mostrar para vocês aqui o TradingView. O que vocês podem fazer é o seguinte. O Banco do Brasil, então, ele está batendo aqui num suporte. E vocês podem adicionar, então, ordens de compra nessas posições de suporte. Por exemplo, temos um bom suporte aqui nessa região de 25, de 26 reais aqui, e também aqui em 26,30. Tanto é que ele bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Umas 12 vezes ele bateu aqui. As cotações bateram. No último mês e meio aqui, ele várias vezes tocou essa região. Ou seja, é uma região aí que tem uma forte onda de compradores aqui que não está deixando o preço cair além disso. Aqui em 25,90 também tem uma região muito forte. Aqui em 25 reais e também aqui na casa dos 24 reais. Aqui é muito forte. Se o banco cair até essa região dos 23,40 aqui, muito forte. É uma zona de compra bem forte aqui embaixo. Mas dificilmente o banco vai chegar nessas cotações. O Vladimir, ele pergunta como e onde achar o valor de que cada empresa paga por cota. Então assim, é bem fácil, pessoal. Vocês vão vir aqui, BBASRI. Toda empresa que tem ações na Bolsa de Valores possui um site de relação com investidores, que vocês têm tudo sobre o banco. Um lugar importante para vocês estarem olhando os fatos relevantes. Em 25/4 ele lançou um fato relevante. Aqui no dia 8/2, em fevereiro, o banco ele já lançou um fato relevante, passando todas as datas dos pagamentos antecipados e datas dos pagamentos complementares. Isso aqui é muito bom. Se todas as empresas fizessem isso, ia ser uma maravilha. A maioria a gente só fica sabendo se a gente ficar atento. E eu vou mostrar para vocês um outro local que, para quem não sabe, para quem ainda não acompanha aqui no Investidor 10, no site Investidor 10 tem várias informações importantes. Aqui, logo abaixo do histórico de dividendos, se vocês analisarem, o Investidor 10 ele traz as datacons antigas do ano passado. Então, se vocês forem analisar, vocês vão ver que aqui, ó, ele pagou em junho, em agosto, teve em setembro, depois em novembro, dezembro, fevereiro, março e agora em junho. Então, a gente consegue analisar esses históricos. Consequentemente, a gente consegue antecipar, às vezes, até os anúncios. Quando a gente antecipa os anúncios, a gente compra normalmente mais barato. Quando o banco ele divulga, a cotação tende a subir. O Luiz Jorqueira, ele pergunta bem relevante essa: quantos por cento de dividendos do banco vem da BB Seguridade? Se eu comprar Banco do Brasil, estou comprando uma fatia da seguradora? Para isso, a gente só precisa vir aqui olhar BB Seguridade. O Banco do Brasil ele possui 66% das ações ordinárias aqui da BB Seguridade. Ou seja, quando a BB Seguridade paga, se ela pagar 1 bi em proventos, 660 milhões vão para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é o controlador da BB Seguridade. Então ele fica com mais da metade do lucro, vai para ele quando a BB Seguridade paga. Bem interessante essa pergunta, hein? O William Jesus, ele pergunta qual o preço teto e o preço médio de vocês em Banco do Brasil depois do desdobramento. Então, bora ver. Atualmente o meu preço teto para o Banco do Brasil para 10% de dividendos é 27,14. Eu tenho uma posição aí de 100 ações, 27,11. Então eu espero receber aí com esses 27,11, receber 10% de yield.
Bom, pessoal, foram várias dúvidas que eu acabei encontrando aí no Investidor 10. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre é importante a gente poder estar pesquisando mais sobre o banco, tentando entender algumas coisas, e é muito mais legal a gente fazer isso em comunidade. Então, se você tem interesse em acompanhar a minha jornada aqui na Bolsa de Valores, convido a se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. Eu tento trazer de uma forma simples e bem didática para todos vocês, do que eu já aprendi e ainda tudo que eu vou aprender junto com vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem ficou até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. E é isso aí. Valeu!